Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje refere-se aos blocos econômicos, à cooperação internacional entre os países no ambiente de união, igualdade e fraternidade. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, as relações internacionais ganharam uma nova dimensão que passam a concretizar ou a caracterizar não mais apenas a busca incessante pela expansão do poder dos Estados, mas também por um espírito de colaboração universal e de afirmação dos direitos humanos. Com isso, nós temos em nossa contemporaneidade a formação dos blocos econômicos, que estudamos em geografia lá no ensino médio, e dependendo da nossa área de atuação, de formação acadêmica, nós vamos estudar também, assim como no direito, nas relações internacionais, no comércio exterior, dentre outros âmbitos de atuação profissional. Pois bem, como eu disse, o tema de hoje são os blocos econômicos e a cooperação internacional entre os países. Dentre os principais blocos econômicos e a sua referência em âmbito internacional. Os blocos econômicos, eles compreendem a formação de mercados regionais entre países a fim de dinamizar e de integralizar a economia dos seus membros, através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos cobrados pelas importações. A tendência para a criação e difusão de blocos econômicos em todo o mundo aconteceu após o término da Guerra Fria, mas a sua prática ela começou a ocorrer após o final da Segunda Guerra Mundial, em meados de 1939 e 1945. De início, os blocos econômicos eles eram tratados, eles eram entendidos como um contraponto, uma oposição ao fenômeno da globalização. Imaginava-se que a formação iria potencializar as dinâmicas comerciais em nível regional e enfraquecê-las no âmbito global. Mas, no entanto, hoje se sabe que os blocos econômicos, eles são, na verdade, um dos principais elementos que propiciam a instrumentalização de uma economia em nível global. Isso porque, além de integrar regionalmente os países, a formação de acordos econômicos potencializa o comércio como um mercado externo, através de tarifas comuns e estratégias de mercado, visando atenuar os efeitos da concorrência e dinamizar as trocas comerciais. O primeiro acordo internacional entre países a se constituir no mundo foi o Benelux, que seria a semente que germinou a formação desse primeiro acordo internacional para uma formação posterior do que hoje nós conhecemos como a União Europeia. O Benelux ele consistia na união comercial, com a redução de tarifas aduaneiras entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Entre os principais blocos econômicos do mundo, nós podemos citar a União Europeia, o SEI, a NAFTA, ou NAFTA, né? A PEC, a ASEAN, Mercosul e muitos outros. A União Europeia é o principal bloco econômico da nossa atualidade. Possui atualmente 28 países membros, signatários, pactuantes, apresentando, além de uma dinâmica econômica e comercial acentuada, um elevado nível de organização, que inclui até mesmo a livre circulação entre pessoas e nações que fazem parte desse bloco econômico. A SEI, ou melhor, a Comunidade dos Estados Independentes, também é um bloco econômico, é uma formação econômica constituída por países que faziam parte da antiga União Soviética, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia, que nunca fizeram parte desse bloco, além da Geórgia, que deixou o grupo em 2009. A grande organização desse bloco se deve ao fato de que, quando a União Soviética surgiu, industrializou-se e ela se interligou ao comércio e às suas indústrias entre as diversas repúblicas que a compunham, o que fez com que deixasse e que abrangesse uma maior interdependência
entre os países que o compõem. O NAFTA, né, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ele é integrado apenas por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. O bloco ele foi criado em 1993 para fazer frente à União Europeia, e a sua organização se dá também pelo livre comércio. O Mercosul, que é o que nós mais conhecemos, não é mesmo? O Mercado Comum do Sul. Ele foi criado no ano de 1993 e ele envolve alguns países da América do Sul, tais como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Equador, Chile, Colômbia, Peru e Bolívia. Foram os primeiros a participarem e a se associarem a este bloco econômico. A zona de livre comércio há a redução ou extinção das tarifas aduaneiras entre os países de um mesmo bloco econômico. Nesse tipo de acordo, não se incluem elementos como a adoção de uma moeda única ou a livre circulação de mercadorias, como acontece, por exemplo, com o NAFTA. A União Aduaneira. A União Aduaneira há uma inclusão da zona de livre comércio incrementada à tarifa externa comum, que nós chamamos de TEC, em que os países membros adotam as mesmas tarifas para suas exportações e importações, e um exemplo é o Mercosul. No Mercado Comum, MC, há a mais avançada integração entre os países que fazem parte de um mesmo bloco. Esse bloco, né, ele visa a eliminação das tarifas aduaneiras, a integração total em circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. Um exemplo disso é a União Europeia. Por fim, a União Econômica e Monetária, que é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles. Exemplo, o euro na União Europeia. Com isso, nós destacamos de uma forma simples e rápida qual é a importância dos blocos econômicos. Os blocos econômicos surgem em nossa contemporaneidade desde o período moderno, mas ele aflora em nossa contemporaneidade com um único intuito, que é a cooperação, a união entre os povos para a redução de tarifas, principalmente tarifas aduaneiras, em prol do fenômeno da globalização ou da internacionalização que nós denominamos hoje. Espero que tenha sido claro. Um grande abraço a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.